próximo agora é o seguinte, aquela insatisfação continuou, porque às vezes a gente fala que os israelitas lá no Egito, lá no deserto, eles foram teimosos com Deus, mas quando eu olho pela minha vida, eu vejo que eu também sou teimoso e nós somos teimosos para com Deus, como eles foram. A natureza do homem não muda, é a mesma. Então chegou o momento que a nossa vida não dava mais, eu bebia demais e chegava muito tarde. Então chegou um momento que nós achamos melhor separar, né? Desquitar, fizemos lá o desquite, tal, né? E eu coloquei no coração e mais 2 companheiros da gente ir embora para Rondonópolis, para pôr uma empresa em Rondonópolis e sair de Marechal Cândido Rondon. Só que o que eu não sabia é que eu já estava separado nesse tempo e minha esposa teve em Maringá. Nesse tempo ela estava separada, nós estamos separados, e Deus então usou uma serva dele lá em Maringá para dizer para ela que Deus ia nos levar para um lugar que nós não tínhamos ouvido falar, e nesse lugar Deus nos daria filhos e bens materiais. Só que minha esposa, ela falou, cara, essa mulher, ela não está com nada, porque eu estou separada, né? Já tem alguns meses separado, e como que Deus vai nos levar, vai nos dar filho e prosperidade? Mas Deus é Deus, né? E não é homem. E então, conforme nós acordamos, eu tinha uma caminhonete. Então pegamos mais 2 companheiros, um funileiro, né, pintor, e um outro que era mecânico de Volkswagen e também muito bom para comprar carro e vender carro. Então nós fomos para montar uma sociedade em Rondonópolis, né? Esse era o plano, sem saber que Deus já estava nos levando. E chegando então em Rondonópolis, eu disse, eu não vou ficar nesse lugar, não vou ficar nesse lugar. E bati o pé, brigamos mesmo, fomos para a pancada, né? E vamos para Cuiabá, Cuiabá. E aí então, chegando em Cuiabá, eu vi uma placa escrita assim, um outdoor enorme, Sinop, o Eldorado do Mato Grosso. Aí eu falei, cara, é para lá que nós vamos, né? E aí foi outra briga, porque Sinop está distante de Cuiabá 500 quilômetros, e naquela época era o governo do Figueiredo, né? General Figueiredo, e era uma estrada muito ruim, porque eles haviam feito o aterro para fazer o asfalto, mas não saiu o asfalto, era muito ruim, e não tinha recurso nenhum para aqueles lugares. Mas mesmo assim, Deus estava na condução da coisa e nós não sabíamos. Então brigamos bastante ali nós 3, mas brigamos muito. Aí lá para meia-noite nós saímos para lá, nessa estrada ruim. Tinha uma caminhoneta F100, 8 cilindros, a gasolina, que bebia mais do que nós 3 juntos. E chegando lá em Mutum só tinha um posto de gasolina e uma lanchonete que só vendia queijo e cachaça, mais nada. Então compramos queijo e cachaça e seguimos viagem, comendo queijo e cachaça naquela estrada. Não tinha nada naquele tempo, só poeira e buraco. E quebrou o eixo da caminhonete, mas a gente já tinha levado, porque sabia que possivelmente poderia quebrar. Quebrou, trocamos o eixo traseiro da caminhonete F100, quebrava muito esse eixo e a carga era muito pesada, ok? E aí então chegamos com muito trabalho, né? Chegamos em Sinop, viajamos aquela noite toda, viajamos o dia todo e chegamos no outro dia à noite em Sinop, porque não dava para andar.
Era ruim demais aquela estrada, né? E chegamos então em Sinop, aonde Deus disse que ia nos levar, que a gente não conhecia, e de fato nunca tinha ouvido falar esse nome de Sinop. E chegando lá, então, cada um foi trabalhar em um lugar, porque nós precisávamos do sustento, nós não tínhamos dinheiro, nós fomos assim com a cara e a coragem. E chegando lá, então, eu fui trabalhar numa mecânica, o outro foi trabalhar em outra, né? E a gente trabalhava uma semana e recebia aquela semana, então a gente comia num restaurante chamado Restaurante da Tia. Mas quando chegava o final da semana, a gente não tinha dinheiro para pagar a próxima semana, então a tia cortava a comida. Então a gente passava uma semana comendo abacaxi e caju, tinha muito lá, né? Então a gente comia abacaxi e caju. Aí ganhava o dinheiro da outra semana e ia lá, a tia comia mais uma semana. Era assim a nossa vida. Mas vamos trabalhando, ganhando um dinheirinho e tal, daqui e dali. Aí, então, nós fomos na Companhia Melhoramento Norte do Paraná, lá em Sinop, que colonizou Sinop, né? E então compramos um terreno parcelado e eu fui no Bradesco e tirei no meu nome lá 20 mil cruzeiros, parece que na época era cruzeiros. E então começamos a construir nossa mecânica, nossa garagem de carro, tá? E começamos. E o único que tinha levado bens, que era o carro, que era ferramental e um pouquinho de dinheiro, era eu, né? E então construímos e começamos a trabalhar na nossa propriedade, trabalhar para nós mesmos. Estava caminhando. E aí foi quando um dos companheiros que foram, ele tinha um dinheiro para receber em Marechal Rondon. E então ele viajou para buscar esse dinheiro. E quando ele chegou de volta, ele disse que o camarada que devia para ele havia suicidado, porque ele era safrista de porco e tinha dado peste nos porcos e tal, e ele ficou tão aborrecido que ele suicidou. Essa é a história que ele contou para nós lá em Sinop, quando ele chegou de viagem. E era o dinheiro que a gente estava esperando para dar um up no nosso negócio. Ok, beleza, não deu, paciência, vamos trabalhar. Mas ele chegou com um carro mais ou menos bom lá, meio novo, e a gente percebia que ele estava gastando bastante, muita festa com a meninada, mas nem desconfiamos, né? E aí, nesse meio de tempo, eu estava conversando com a minha esposa novamente, para tentar reatar novamente o casamento. Tinha um pastor da Assembleia de Deus que era cliente nosso, e esse pastor muito carismático, muito incrédulo com as coisas sobrenaturais, mas muito carismático. Então ele pegou no meu pé mesmo para valer, para me trazer de volta para Jesus. Então eu estava já indo na Assembleia de Deus, né, retornando ali, voltando para os caminhos do Senhor, mas chegou o dia que eu viajei para vir conversar com a Miriam em Marechal Rondon para a gente voltar, né? Viver junto novamente, reatar o casamento. E foi quando eu fui na mecânica do irmão desse outro companheiro, e quando chegando lá eu falei, pois é, cara, então fulano faleceu e tal, e teu irmão não pôde receber o dinheiro e tal. Aí o irmão dele falou, não, ele recebeu sim o dinheiro, ele não chegou lá com carro e tal. Não, ele recebeu, o cara pagou ele. Então aquilo me aborreceu muito. Eu creio que tudo isso Deus usou porque Deus queria me levar num lugar. Então eu cheguei e eu era assim muito doido da cabeça, entende? Eu não tinha paciência nenhuma e também nem medo de nada. E aí eu cheguei no sábado à noite, muita chuva lá, chovia demais. E cheguei e perguntei para o meu companheiro, o outro, né?
Falei, e aí, cadê o alemão? Né? E aí ele falou, o alemão pegou a namorada e foi pro baile. E eu fiquei tão nervoso, eu saí na chuva e fui lá no salão, lá onde estava a festa, e entrei lá, virei a mesa, quebrei as garrafas, e desafiei o cara e engordei. Fui no carro dele, quebrei o capô, arranquei os cabos da distribuição, joguei dentro d'água e fui embora para casa. Aí no outro dia falei para ele, o negócio é o seguinte, não tem mais negócio comigo, ou você compra a minha parte ou eu compro a sua. E então não tem mais assim, não quero mais negócio com você, como é que eu vou caminhar com você mentindo pra gente? Não quero mais saber, ou você compra a minha parte ou eu compro a tua. Afinal ele vendeu a parte. Ele vendeu a parte e aí então ele estava demorando para transferir, porque o terreno estava no meu nome, no nome dele, lá na colonizadora, e ele estava enrolando para assinar a transferência do terreno, né, para mim. E aí esse outro companheiro, que o nome dele falou pro alemão, né, que o nome dele estou revelando aqui agora, eu creio que é já saudoso, parece que já foi, já partiu, né? E então o Rafa falou, eu não vou assinar coisa nenhuma, não vou assinar. E eu já havia pago ele. Então o que aconteceu? Eu tinha levado uma arma de fogo, né? Tinha levado uma espingarda. Falei, pô, os caras vão me dar o cano. Então peguei 2 cartuchos e falei pro ó, eu não vou pegar um prego disso aqui, cara, mas eu vou meter esse cartucho na cabeça. Falei pro Walter, e vou sumir. E aí fui para casa do meu cunhado para explicar a situação e o que eu ia fazer. Né? Nesse tempo ainda estava separado. E aí quando eu chego de volta, aí já cheguei tarde da noite, perguntei, aí o Walter falou, eu falei que você ia meter o cartucho na cabeça dele e vazou, foi dormir em outro lugar. Eu falei, então tá. Mas ele disse que amanhã ele vai transferir para você. Pode ficar tranquilo que amanhã ele vai transferir. Vamos ver então. Aí, no outro dia ele chegou na porta da mecânica e já viu as mãos levantadas. Ei, pode parar aí, vamos lá para a colonizadora, que eu vou transferir o terreno para você. Porque sabia quem era eu, não era muito certo não. Jesus me curou, tá? Ok. E aí, assim, depois aconteceu outras coisas vou contar como Deus tirou ele da minha vida. Eu estou contando só o meu lado, tá bom? Então, o primeiro passo, Deus tirou e já se desligou. Aí ficou eu na sociedade. E chegou o dia, você não quer me dar aquela casa de Marechal Rondon que você tem da minha parte? Eu falei, bateu. Fiz um contrato, assinei para ele uma procuração e pronto, ele foi embora e entreguei a casa para ele. E nesse meio de tempo, então, já estava tudo resolvido, aí eu fui para Marechal Rondon, conversei com a Miriam e firmamos novamente o casamento. Aí a mudança veio, né? Aí alugamos casa lá até a gente construir a nossa e tudo e tal. Só que ainda não tínhamos filhos, né? E a mecânica funcionando e tudo, né? E aí eu tinha um cliente que eu não me lembro o nome dele, mas ele era o único cirurgião dentista naquele lugar e ele era médium espírita, né? Ele era o chefe ali do centro lá, né? E ele era o médium do centro e era o único cirurgião dentista da cidade. E então chegou o momento que ele chegou para minha esposa e desafiou minha esposa, perguntando se ela era feliz sendo estéril. Aí minha esposa disse, olha, como plano de Deus para minha vida, sou feliz, tranquilo, né? Não tem problema nenhum com isso não, desde que seja o plano de Deus na minha vida. Aí
ele pediu para que ele fizesse uma consulta mediúnica com respeito à nossa vida. Esse médium foi fazer então a consulta mediúnica. E depois de uns dias veio com a resposta, dizendo o seguinte, presta atenção nisso, que na vida passada, na outra encarnação, nós vivemos uma vida depravada, sabe? Uma vida terrivelmente depravada. E que nós estávamos pagando nessa encarnação agora o que nós fizemos na vida passada. Aí minha esposa então perguntou para ele, você crê que Deus pode curar uma pessoa cancerosa que está podre numa cama? E ele respondeu, sim, eu creio, Deus é todo poderoso, Deus pode curar uma pessoa cancerosa. E o senhor não crê que Deus pode tornar uma esterilidade em uma fertilidade? Não, isso não. Isso não, porque na outra encarnação vocês foram perversos, depravados, então vocês estão pagando nessa encarnação que vocês foram na outra. Aí minha esposa disse para ele, olha, doutor, eu vou mostrar meu filho para você. Tá bom? Aí ele disse, a mãe não é necessariamente aquela que gera. Você pode adotar e ser mãe. Aí minha esposa, mais astuta, né, porque ela nunca desviou, sempre servindo a Jesus, ela levantou a blusa e falou, doutor, eu vou mostrar a minha barriga para o senhor. E aí então foi um desafio, foi um ano, sabe, assim, de luta para minha esposa engravidar. Mas chegou o dia em que ela engravidou, né? Ela engravidou da nossa primeira filha, a Larissa, né? E então, quando a Larissa já estava com uns 4, 5 meses, assim, já de gestação, que a Miriam estava já barriguda, então esse médium entrou na mecânica. Ele tinha carro e ele tinha moto também. E ele entrou para apertar a corrente da moto. E quando ele entrou na mecânica, a Miriam cuidava do autopeças anexo. Quando a Miriam viu que ele entrou na mecânica, ela correu lá e falou, doutor, eu não disse que eu ia mostrar a minha barriga para o senhor, e que o meu Deus é poderoso. E esse negócio de encarnação, de espiritismo, é uma mentira do diabo. E ministrou para ele. E passado algum tempo, apareceu um servo de Deus lá em Sinop. A Miriam, na verdade, não sabia bem certo a idade do feto, né, da criança. E então apareceu esse servo de Deus lá na cidade, e ele foi nos visitar, e ele falou, olha, eu quero orar com você, porque hoje está fazendo 7 meses de gestação, e o diabo está querendo matar a criança no ventre. Várias noites minha esposa acordava com alguém puxando ela, ele derrubar ela da cama, para matar a criança, porque era uma guerra espiritual. E aí então, ele orou com ela, e nunca mais aquilo se manifestou, e daí nasceu a Larissa, cheia de vida, saúde, hoje é pastora, abençoada, maravilhosa. Amém? E a guerra não terminou. E ele foi envergonhado, né? A religião dele foi envergonhada. O espiritismo é uma mentira, a encarnação é uma mentira. Aí, porque a Bíblia diz em Hebreus 9, 27, que o homem está ordenado a morrer uma só vez, e depois disso, o juízo. Então, é uma mentira a encarnação. Agora, passou-se algum tempo, aí eu recebo uma carta de Maringá, esse irmão que apareceu em Sinop para orar pela minha esposa, né? Ele morava em Maringá, e eu recebo uma carta dele dizendo o seguinte, olha, eu estava orando e eu vi um varão no ventre da tua esposa. Então Deus vai dar um varão
para a alegria de vocês. E aí, então, eu li a carta para minha esposa, ela falou, mas isso não vai acontecer porque o médico já disse que foi um milagre para nascer a Larissa e que jamais eu iria engravidar de novo. Eu disse a ela, mas se já foi um milagre, o que quer Deus fazer outro milagre? Né? E aí passou-se um tempo, daqui a pouco, então, ela estava grávida do Júnior. E um belo dia ela estava na fila do banco, pagando os documentos, e esse médium, que era o cirurgião, né, dentista ali daquela região, ele chegou no banco, entrou no banco, e aí viu ela novamente, né, ali grávida, barriguda, e aí então perguntou para ela, ué, outro? Aí minha esposa disse, olha doutor, Deus quando dá, Deus dá em abundância. Então está vindo outro e é o homem, tá? Porque Deus já mostrou que é um homem, tá bom? E aí nasceu o Júnior. Então nós tivemos 3 filhos, uma filha do coração, que nós amamos muito, ela nos ama também, que é a Priscila, né? Mas eu nem lembro que ela é do coração, porque é tão amável, tão amiga, tão filha, né? Que a gente não esquece que existe do coração ou né? Do ventre. Amém? Então, esse é o testemunho, né? De vida vivido em Deus, do sobrenatural de Deus e o que Deus pode fazer. Amém? Então eu encerro aqui essa segunda sessão, ok? É o time, meu amigo. Tem mais coisa, agora eu vou contar a segunda história. Eu acho que daí tá não por hoje, né, velho? Já deu o que? 1 hora já?